Vamos dar início então à nossa meditação da palavra e eu quero que você fique bem atento a essa meditação. O nosso tema de hoje é um tema marcante, um tema que está muito em voga. A gente vê muitas igrejas falando sobre isso, mas de forma muito superficial. Nós vemos movimentos dentro das igrejas, não é? Fazendo orações e súplicas em relação a esse tema de hoje. Por isso eu quero que você fique bem atento. Nós temos uma associação, essa associação chama-se Associação Missão e Fraternidade ID. Ela é uma associação sem fins lucrativos, que ela tem como objetivo apenas amparar as pessoas e divulgar a palavra de Deus através de projetos sociais e alcançar a alma das pessoas para serem salvas. O nosso Pix de depósito, anote aí, por favor. O nosso Pix é 46 28 41 79 1000 de ré, ou seja, 0001, final 57. Faça sua contribuição, coloque o seu Pix anual registrado para a nossa associação. Nos ajude a ajudar alguém, esse é o nosso tema. E você estará ajudando as pessoas na obra de Deus. O nosso tema de hoje será maldições hereditárias. A gente vê muito falar sobre isso, a gente vê igrejas fazendo campanhas, a gente vê pessoas comentando sobre isso dentro das igrejas. Mas o que é realmente isso? O que é maldição hereditária? A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, verso 32. Então, seja livre. Nós temos dentro da maldições hereditárias alguns estudos, alguns pontos, como a herança ancestral. Essa herança ancestral, ela pode vir no corpo, ela pode vir na alma, ela pode vir no espírito. Então, nós não sabemos. Portanto, nós temos, dentro dessa maldição hereditária, maldições hereditárias, nós temos a herança ancestral, como eu disse, fomos interrompidos aqui. Nessa herança ancestral, nós temos no corpo, na alma e no espírito, né? Também nós temos a eleição pessoal. A eleição pessoal, ela vem através do livre-arbítrio, da decisão pessoal de cada um. Nós temos a vontade pessoal, aí entra a nossa vontade. Aí entra vontades erradas contra a sua própria eleição. Qual é a eleição? A eleição que Deus nos dá é que nós sejamos salvos, que nós sejamos bênção. Mas, quando entra a sua vontade errada, você vai de encontro
Ou seja, você vai contra a eleição pessoal. E a obra das trevas, que se aproveita de quê? Das decisões erradas. A obra das trevas, ela se aproveita de tudo aquilo que nós deixemos como brecha na nossa vida para justamente influenciar e nos levar ao pecado. Eu quero ler Provérbios, capítulo 26, verso 2. Vamos começar a destrinchar esse negócio de maldições hereditárias. A Bíblia diz em Provérbios 26, 2 assim: como o pardal no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Prestou atenção? Em Jeremias 5, verso 27, diz o quê? Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso, se engrandeceram e enriqueceram. Jeremias 5, verso 27. Irmãos, vou dar um exemplo. Casas em que a esposa engana o marido, escondendo dinheiro, escondendo quem veio em casa, escondendo quem ligou. Filhos enganando os pais sobre assuntos como omitir se veio alguém, né, em casa, coitando, né? A mentira. Então veja, o engano é uma brecha. Uma brecha para a habitação de quê? De demônios em sua própria casa. Quando nós falamos do engano, não é dentro da própria casa, dentro do lar, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque o lar, a família, é obra de Deus. E o diabo ataca tudo que é de Deus. Logo, o primeiro alvo dele é a família. Quando nós falamos sobre o engano ele vem e ele abre uma brecha para que os demônios vivam ali naquela casa. E com ele traz o quê? A lepra. E a lepra, lembre-se, é uma doença hoje curável, né, em determinado estágio, mas naquela época do passado, na antiguidade, não era. E nós temos a lepra como um exemplo dessa abertura, né, dessa brecha que ela atinge o corpo, que é a pele do homem, que parece ser uma coisa superficial, mas é uma coisa que incomoda, uma coisa que leva o homem ao isolamento, ao abandono, à separação. Na segunda dimensão, a lepra atinge as vestimentas, e as vestimentas é a cobertura do corpo, é a cobertura. Isso espiritualmente atinge a nossa vida espiritual. E por fim, a lepra atinge a casa. E para eliminar a lepra de uma casa, o que era preciso fazer? Tinham que queimar aquela casa, tinham que queimar as vestes, todos os utensílios, para que exterminasse a doença daquele lugar ou daquela casa. Hoje nós temos uma doutrina nas igrejas que chama maldição hereditária. E isso causa muitas dúvidas nas vidas, né? Muitas dúvidas.
nas vidas, também nos corações dos filhos de Deus. Muito crente tem dúvida a respeito disso. Por isso nós estamos trazendo esse tema aqui. E aí, essa tal de maldições hereditárias como doutrina, traz prisões mentais desnecessárias para o homem e para a mulher. Aí nós temos uma pergunta. Em verdade, existe maldição hereditária? Bom, vamos explicar o que é essa doutrina. Ela afirma que o pecado, não é, repetitivo de um indivíduo é consequência do pecado do pai ou do seu parente, do seu avô, do seu bisavô e assim vai. Esta linha de pensamento ensina o quê? Que esse estilo de vida de pecado é uma prisão onde o indivíduo não pode sair até que a maldição ser quebrada com uma oração específica ou quebra de maldição. A gente vê muito isso hoje, né? Cultos de quebra de maldição. Qual é a oração específica para isso? Bom, então esse conceito cresceu porque ela afirma que uma pessoa que está nessa prisão de pecado é incapaz de sair sozinha. Olha, e foi colocada nessa situação por culpa de quem? Dos pais ou parentes. Essa doutrina resume basicamente, meus irmãos, que a pessoa está pecando não porque escolheu pecar, mas sim porque é culpa do seu pai ou da sua mãe ou do seu avô, etc. Olha que coisa, né? Essa doutrina é muito forte. Mas o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia realmente fala sobre isso? Primeiro que essa doutrina é bem elaborada, né? Agora, existe a palavra de Deus, graças ao Senhor, que a palavra de Deus contesta essa doutrina. E ela traz esclarecimentos para nós. Primeiro, vamos lá, a pessoa é inocente, mas está sofrendo consequências da maldição hereditária. Ó, como um pássaro que vagueia, como a andorinha que no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Tá vendo? Isso é o que diz a Bíblia. O que isso quer dizer, pastor? Esse texto ele mostra claramente para nós que não existe a possibilidade de sofrer alguma maldição sendo inocente. Sendo que toda maldição que chegar em nossa vida teve uma legalidade ou uma causa chamada o quê? Pecado. Pecado mesmo. Então quer dizer que Jó sofreu maldição hereditária? Claro que não, a própria Bíblia diz que não. O Senhor diz que não, ele não pecou, ele não era um homem que pecava. Mas ele sofreu. Mas alguns podem pensar que ele sofreu maldição hereditária. Ele não sofreu maldição hereditária. Segundo ponto. Estou pecando, diz essa doutrina, estou pecando por culpa do meu pai. E o pecado dele passou para mim. Aí o que a Bíblia diz em relação a isso? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Olha o que a Bíblia diz.
E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ó, coisa linda. Ezequiel 18, verso 20. Então, esse versículo está resumindo todo um contexto, não é? Que não importa quão perverso foi o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o filho não sofrerá nenhuma consequência do seu antepassado. Veja, consequência dos atos do seu antepassado, diretamente. Então, se o filho chegar a sofrer, é porque o próprio filho decidiu pecar. Ele mesmo decidiu seguir os caminhos errôneos do seu pai, do seu avô, e assim vai. Então, irmãos, e 3, este pecado é mais forte do que eu, por isso não consigo me livrar dele. Ora, a Bíblia diz o que sobre essa argumentação? Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída. Deus sempre nos dá uma saída. Deus sempre nos dá um escape para que possais suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Então é bem claro que Deus é justo. Na sua justiça. E nesse versículo nós podemos afirmar que nenhuma prova ou tentação de pecado é mais forte do que nós. Diante de qualquer tentação, Deus manda a saída. Por quê? Ele quer nos abençoar. Então, por que alguns filhos seguem os pecados do pai, pastor? Eles seguem porque eles são convidados para fazer isso. Eles são convidados, eles não são obrigados. Aí é que está. Eles são tentados, são seduzidos pelo inimigo. E quem aceita a tentação é o próprio filho. Então o diabo ele tem uma linha. Bom, se o pai pecou aqui, eu também vou tentar o filho aqui. Ele segue uma linha. Cabe ao filho resistir. Então, por isso, para sofrer as mesmas consequências que o pai, ele peca, ele aceita a tentação, a sedução, e aí passa a sofrer as mesmas consequências que o pai. O filho passa a conviver com o pecado do pai durante muitos anos. Isso é bem verdade, não é? E quando cresce, a tentação vai chegar nele. Mas é isso. Ele convive com o pai que bebe, que prostitui, ele convive com o pai que rouba. E assim ele vai convivendo. Quando ele chega a uma determinada idade, ele vai sofrer a tentação para seguir aqueles passos do pai. Cabe a ele dizer sim ou dizer não. A escolha é pessoal. Né? É uma tentação. Ninguém coloca uma arma na cabeça do filho e o obriga a pecar na mesma situação do pai. Ninguém faz isso. E aí, qual seria a solução, pastor? É simples, não seguir os pecados do pai e confiar em que Deus sempre mostrará a saída, o escape para resistir toda tentação. Claro que em toda família existem inclinações para alguns erros e pecados. Então, ensinemos aos nossos filhos a enfrentarem
essas situações conforme a palavra de Deus, para que eles possam desfrutar de uma vida santa, de bênçãos na sua vida. Ezequiel capítulo 18 ensina que se o pai pecar e for mal, certamente morrerá pelo seu pecado. Mas se gerar um filho e for reto diante de Deus e justo, certamente viverá pela sua justiça, não levando o pecado do pai. Então, maldição hereditária, meus irmãos, é só uma inclinação familiar para um certo tipo de pecado, né? Mas não obriga nenhum membro da família a cair nessa tentação. A consequência desse pecado vem depois de que o próprio filho aceitou pecar no mesmo ponto. A quebra dessa maldição não é uma oração forte dizendo, não é? Quebra essa maldição agora em nome de Jesus. Mas sim uma atitude de arrependimento, de confissão e santidade. É isso que quebra maldições. Tenha coragem de reconhecer que seu pecado é pela sua própria decisão. Você escolheu. E se arrependa. Mude de vida. Não volte ao vômito. E viva uma vida nova e plena em Jesus. Nós temos muita coisa a falar ainda sobre esse tema. Depois nós vamos dar prosseguimento. Por hora nós vamos parar por aqui, lembrando os irmãos que nosso programa é pela Rádio Luar do Sertão. É só entrar no Google e digitar a Rádio Luar do Sertão tudo junto, ao meio-dia, de segunda a sexta. E não se esqueça, nos ajude com a sua oração, com a sua contribuição financeira para a associação Missão Fraternidade IT. Nos ajude a ajudar alguém. Há muitas pessoas necessitadas. Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos, meu Deus e meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por mais esse programa, por essa mensagem da Tua Palavra. Abençoa a todos que vão ouvir essa mensagem, que estão ouvindo, e que possam entender, meu Deus, que só Jesus é a verdade, é a vida. Jesus é a luz. Jesus é tudo para nós. Jesus quebrou todas as maldições hereditárias e que agora somos livres, porque conhecemos a verdade. Abençoa o Brasil, abençoa e não deixe essa nação cair nas garras de Satanás. Não deixe essa nação cair nas garras do império Senhor das Trevas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fiquem com Deus.